Olá pessoal, graça e paz. Esses dias eu anunciei aqui no meu perfil que, para a glória de Deus, entre maio e junho, eu estarei no Japão. E o propósito dessa viagem é ministrar a palavra de Deus, ensinar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nesse período eu terei a oportunidade de ministrar sobre história da igreja, um tema que eu amo demais. Claro que lá eu vou falar sobre toda a história da igreja. Mas, enquanto eu estou me preparando para isso, eu estou pesquisando bastante sobre a história da igreja no Japão, a origem do cristianismo no Japão. E eu quero, esses dias, compartilhar com você um pouco mais dessa bela história, algumas curiosidades. Fique ligado aí que os vídeos essa semana vão ser sobre a história da igreja no Japão. A pergunta para esse vídeo de hoje é: quando surgiu a igreja no Japão? Quando surgiu o cristianismo no Japão? Olha só, a data oficial é 15 de agosto de 1549, quando um padre português chegou ao Japão, o padre Francisco Xavier, e sobre isso a gente vai falar nos próximos vídeos. É bem interessante que em 1549 a Europa está fervendo, né? É o tempo das colonizações. Portugal, a Espanha estão navegando e estão descobrindo. E também o cristianismo na igreja está acontecendo algo histórico e tremendo, que é a reforma da igreja desde 1517. Nós estamos em 1549. Então, nesse tempo de bastante turbulência no mundo, na história do mundo e também na história da igreja, é que o cristianismo chega ao Japão oficialmente. Só que, fazendo uma pesquisa mais apurada, a gente vai descobrir que o cristianismo chegou no Japão muito antes de 1549. Há evidências arqueológicas já comprovadas que cristãos chegaram ao Japão por volta do finalzinho do segundo século ao início do terceiro século. Eles têm até uma data que é aceitável, 199 depois de Cristo. Nesse período existia uma rota comercial e os estudiosos acreditam que cristãos da Assíria, assírios, eles chegam à Índia, China, Coreia e Japão. Então, esses cristãos levam aí o evangelho, o testemunho de Jesus Cristo pela primeira vez ao Japão. E eles encontram vestígios desses cristãos. E há uma fonte que diz que até o quarto século existia uma igreja em Nara, no Japão. Claro que esse cristianismo não teve continuidade quando Francisco Xavier chega no Japão em 1549, já não se falava em cristianismo, mas evidências arqueológicas dizem que o cristianismo chegou lá muito cedo. Como testemunho de Jesus Cristo, ele avançou tão rapidamente. Nós estamos falando de 199 depois de Cristo, ou seja, cerca de 170 e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e tão cedo o testemunho foi subindo, né, da Judéia, Síria, Assíria, até chegar lá no Japão. E você tem o testemunho de Jesus Cristo tão longe no Japão, já é evidenciado. Então, de fato, a Igreja do Senhor, ela vem crescendo e ela teve um crescimento muito grande já nos seus primeiros momentos, lá na igreja primitiva, e isso nos anima. Qual a distância daqui para o Japão para a gente pregar o evangelho? É muito difícil, é muito longe, mas você imagina os primeiros cristãos, eles avançaram e chegaram no Japão, ainda no segundo século, no finalzinho do segundo século. Essa é uma curiosidade aí, um pouco da história do cristianismo no Japão. Fique ligado que nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre a história da igreja no Japão. Que esse vídeo te abençoe. Até a próxima.